respirou, respirou. É tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso respirar. Respirou, 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 respirou. É tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso expirar. A respiração apareceu, inspiração aconteceu. Se tem alguém com apneia, esse alguém não sou eu. O ar entra pelas narinas, percorre até a traqueia, até o alvéolo vai chegar, droga gasosa vai rolar. Venha, pode entrar, traz oxigênio, vai CO2 com você. Venha, pode entrar, traz oxigênio, vai CO2 com você. Respirou, 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 respirou. É tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso expirar. Respirou, 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 respirou. É tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso expirar. E aí, galerinha do 7º ano, isso aqui é uma paródia do pessoal da Faculdade de Estácio, né, lá de Sergipe. Achei muito interessante, tem ela disponível aí no YouTube. E bacaninha para nossa abertura dessa aula, que vai abordar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, boa tarde a todos os meus alunos do nosso querido Estrela, da nossa querida Escola Estrela da Manhã. Deixa eu pegar a foquinha aqui, eu não posso ficar sem a foquinha. Então, vamos focar nessa videoaula que vai começar a partir de agora, abordando agora o nosso segundo capítulo do nosso livro 2, e fala sobre o sistema respiratório. Nós começamos com essa imagem, né, desse mergulhador, né, e lindo, filmando aí tartaruga marinha. Ela vai ser a primeira imagem para a gente abordar um pouquinho, começar essa abordagem sobre esse sistema tão importante, tá? Então vamos lá. Nós vamos abordar nessa primeira videoaula, né, a respiração mecânica e celular e a fisiologia da respiração, beleza? Então vamos lá. Sistema respiratório. A imagem da página de abertura mostra um mergulhador com roupa especial, máscara e um cilindro nas costas. Você sabe para que serve o cilindro e a máscara? Já parou para pensar? Será que esses equipamentos, sem eles, uma pessoa conseguiria mergulhar em grande profundidade? Então seria a sua resposta. Vamos lá, galera que está aí acompanhando as nossas videoaulas. Claro que não, né? O cilindro, dentro daquele cilindro nós temos ar, né, armazenado ali, para que o mergulhador consiga respirar debaixo d'água. E a máscara é o equipamento para que ele vede, né, a respiração por meio das narinas, e ele use a conexão com o tubo com aquele que ele coloca na boca, né, do equipamento para respirar. É tudo uma respiração pela boca, né, com a utilização do ar que está daquele cilindro, né. Então, por que sem esse equipamento ele não conseguiria? Porque nós não temos a adaptação, né, para a respiração debaixo d'água. Nossa respiração, nosso sistema respiratório foi adaptado à respiração aérea, né? Respiração de um ambiente terrestre, tá? Beleza? Então vamos lá, seguindo, sistema respiratório propriamente dito. Deixa eu diminuir um pouquinho a telinha aqui, para não atrapalhar muito na nossa leitura, tá? Vamos lá. O sistema respiratório é formado pelo aparelho respiratório, pelas vias respiratórias, pelos pulmões e pelos músculos responsáveis pelo processo mecânico da respiração. A gente vai ver que existem umas divisões com respeito à nossa respiração. É tanto que aqui na nossa paródia, né, a gente colocou, ela começa, né, diferenciando dois movimentos básicos, né, a inspiração e a expiração, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Assim, o ar que entra e sai dos pulmões percorre vários órgãos, chamados genericamente de vias aéreas ou vias respiratórias. Todos esses órgãos nós denominamos, que fazem parte do sistema respiratório, de vias respiratórias ou vias aéreas, tá?
A principal função do sistema respiratório é o processo de trocas gasosas. Essa é a principal função. É realizar as trocas gasosas ou hematose, né? Que na letra da música está bem retratada na parte que ele diz: vem ar, pode entrar, né? Traz oxigênio, vai CO2 com você, porque as trocas gasosas, o oxigênio é captado por meio da respiração mecânica e levado até os pulmões, onde acontecem as trocas gasosas, e o CO2 vai ser eliminado do sangue. A gente vai ver uma relação muito interdependente do sistema respiratório e do sistema cardiovascular, que foi o sistema que nós vimos no capítulo 1, tá? Vamos lá. Observe a imagem a seguir, que mostra as principais estruturas do sistema respiratório. Então vamos dar uma ampliada aqui na nossa imagem para a gente poder observar direitinho, tá? Então nós temos aqui as cavidades nasais, né? As narinas. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo trazer a escovinha para cá. Beleza. Nós temos as cavidades nasais, as narinas, aqui laringe, certo? A faringe, que tem uma conexão, apesar de ser do sistema digestório, tem uma conexão aí com as vias aéreas. Temos a epiglote, que é uma membrana que no momento da nossa alimentação, ela fecha a laringe para que não caia nenhuma partícula sólida dentro das vias aéreas, tá bom? Nada que vá atrapalhar o processo respiratório. Então vamos lá. Nós depois temos a traqueia, os brônquios, que são ramificações da traqueia, e os bronquíolos, que são ramificações desses brônquios, tá bom? Temos a cavidade pleural, onde a gente encontra os pulmões, né? Pulmão esquerdo e o pulmão direito, que estão aí classificados juntamente com os brônquios e os bronquíolos, fazendo parte das vias aéreas inferiores, tá bom? E logo aqui abaixo dos pulmões nós temos o diafragma, né? Esse músculo muito importante no processo respiratório, tá bom? É um órgão muito importante no processo respiratório, porque devemos utilizar da maneira correta. Eu, como além de professor, né, sou músico, né, e utilizo às vezes a voz no processo do canto, tenho que estar bem atento com a questão da respiração, né? Realizar uma respiração diafragmática, tá bom? Mas a gente vai ver aqui esses processos de respiração logo à frente, tá? Então, vamos voltar aqui. Tem esse pequeno texto aqui que vocês vão ler em casa. Vou colocar ele dentro do material para que vocês leiam em casa com calma e respondam as questões que são referentes depois a alguns desses textos que vocês vão ler, né? Vamos lá, para a respiração em si. A respiração, a palavra respiração costuma ser popularmente associada aos movimentos de entrada e saída de ar dos pulmões. Porém, a respiração é mais do que isso. Trata-se de um processo complexo. Não é apenas a entrada e saída de ar dos pulmões. É um processo muito mais complexo, no qual a captura de oxigênio é apenas o início do processo. Afinal, apesar de as plantas também respirarem, elas não têm um sistema respiratório tal como a maioria dos animais. As plantas também exercem um processo de respiração, só que não é um processo semelhante ao dos animais. Elas fazem uma das etapas da respiração, tá? A respiração nos seres humanos e em alguns animais apresenta um processo de ventilação chamado de respiração mecânica. Esse processo é dividido em duas etapas: inspiração, que é o mecanismo de captação do oxigênio do ar, e expiração, que é a liberação do gás carbônico. Aí você lembra lá do comecinho da música, ela diz: é tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso expirar. O processo de inspiração é a entrada de ar nos pulmões, captação do oxigênio do ar. Expiração, saída desse ar dos pulmões,
que é a liberação do gás carbônico, tá bom? Então, nós temos dois tipos de respiração dentro do processo da respiração mecânica. Duas etapas nesse processo de respiração mecânica. A inspiração, que é a captação do oxigênio, a entrada do ar, e a expiração, que é a liberação do ar juntamente com o gás carbônico, tá? Então, duas etapas dentro da respiração mecânica, tá bom? Mas para onde vai o oxigênio captado? E para que serve esse oxigênio? Qual é o objetivo da ventilação mecânica, da respiração mecânica ou ventilação pulmonar? É captar esse oxigênio. Para quê? O oxigênio captado durante a inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, passa para o sangue e segue para as células, em que participa de um processo conhecido como respiração celular. Podemos dizer que essa é a segunda etapa da respiração. Então, a primeira etapa da respiração propriamente dita seria a ventilação, a respiração mecânica, e a segunda etapa, a respiração celular. E esse oxigênio ele vai para todas as células do nosso corpo. E aí entra a participação do sistema cardiovascular, porque esse oxigênio ele vai parar no sangue. E aí, relembrando, nós temos lá no sangue uma célula responsável pela o transporte desse gás oxigênio, que são as hemácias, ou células vermelhas do sangue, ou eritrócitos. Elas são células que transportam esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. São células sanguíneas que levam esse oxigênio para todas as partes do corpo, para que essas células recebam ele e realizem a respiração celular, que é a segunda etapa. Mas vamos ver o que é realmente essa respiração celular. Então vamos lá. A respiração celular é a reação que acontece no interior das células entre o oxigênio que inspiramos e a glicose que recebemos por meio da alimentação. Esse processo de obtenção de energia é o mais empregado pelos seres vivos. E aí chama a atenção de vocês a isso aqui, Ele é um processo de obtenção de energia. Um processo de obtenção de energia. Então, o que é a respiração celular? Uma reação que tem como objetivo, produzir energia, tá bom? Nessa reação ocorre a formação de água, a produção de energia e a liberação do gás carbônico, que é o dióxido de carbono. E aí, ele pede que você veja, e eu vou ampliar aqui, porque eu funciono dessa forma, minha memória fotográfica, imagem é melhor para mim do que texto. Então, o que é que nós temos? Temos que uma reação entre a glicose mais o oxigênio, que é captado por meio da nossa ventilação mecânica, eles vão reagir, por meio da respiração celular, e essa reação vai produzir o gás carbônico, que vai ser liberado para o sangue, vai lá para os pulmões para ocorrer uma troca gasosa e ser jogado para fora. Água, nós produzimos água nesse processo, e a liberação de energia, que é o mais importante. Então, essa glicose que vem da alimentação junto do oxigênio que veio por meio da respiração se encontram nas nossas células, de preferência nas mitocôndrias das nossas células, que são organoides das células, e responsável pela respiração celular. E essa reação que acontece lá produz gás carbônico, que vai ser jogado para o sangue e depois para o pulmão para ser eliminado para fora do nosso corpo, água e a energia que nós utilizamos para os diversos processos metabólicos para o funcionamento dos diversos sistemas do nosso corpo. Então, o objetivo principal da respiração celular é a obtenção dessa energia para que todas as células do nosso corpo funcionem, para que o nosso corpo como um todo funcione. Então, essa é a função primordial da respiração celular. A respiração celular pode ser entendida como a reação química que origina o gás carbônico eliminado na expiração e a energia que consumimos nas atividades diárias. Aí, novamente, só ressaltando o que a gente já falou aqui. Assim, podemos dizer que o sistema ou aparelho respiratório
é o responsável pela obtenção do oxigênio necessário ao processo de respiração celular. Olha aí. Então, podemos finalizar, concluir que qual é a responsabilidade do sistema respiratório? Obter o oxigênio que a gente necessita para a segunda etapa da respiração, que é a respiração celular, que tem como objetivo a obtenção de energia. Então, enquanto o sistema ou aparelho respiratório capta o oxigênio, a respiração celular é responsável, né? Tem a função de tirar, né? Obter, produzir energia para o nosso corpo, tá bom? Aqui tem mais um pequeno pesquisa. Ele pede que vocês façam ela em equipe, como não dá para vocês estarem tendo essa aproximação, né? Você pode fazer uma pesquisa e responder essas questões. Vou colocar elas também dentro das páginas, né? Deixa eu ver a página aqui, dentro das páginas que nós iremos realizar as atividades, tá? Depois eu coloco lá no grupo do 7º ano. Então estou passando aqui, tá? Tem um videozinho, quem tiver, né, o material saiu o aplicativo dos objetos digitais, tem esse vídeo muito bom acerca da respiração celular, explica tudo, um pouquinho, tudo que a gente já vem explicando aqui, só que serve para você revisar, né? Quando chegar, se aproximar das atividades avaliativas, você dá uma olhadinha nesse vídeo, ele resume muito bem a respiração celular, tá bom? Então vamos para a página 280, respiração mecânica, que a gente já tinha mencionado aqui. Vamos lá. Cada estrutura das vias aéreas desempenha papel fundamental no mecanismo respiratório. O ar do ambiente que entra do corpo pelas narinas e chega às cavidades nasais, que são duas câmaras divididas pelo septo nasal, ele é aquecido, filtrado e umedecido. Então, o ar que chega nas narinas, ele vai passar por esses procedimentos. Ele vai ser aquecido, ele entra pelas narinas, chega dentro das cavidades nasais, dentro da cavidade nasal ele vai ser filtrado, umedecido e aquecido, né? Para que ele entre adequadamente dentro das nossas vias aéreas, superiores e inferiores. Das cavidades nasais segue para a faringe, né, que é um tubo de paredes musculares recoberto por mucosa. Essa mucosa, que está tanto nas narinas quanto na faringe, ela é responsável por captar partículas que não podem adentrar os pulmões, tá? Por isso esse muco tem essa função de fazer com que essas partículas se grudem nele. A faringe une as cavidades nasais com a parte posterior da boca, com a laringe. Estrutura complexa formada por peças cartilaginosas, numerosos ligamentos e músculos. A faringe, além de participar da respiração e da fonação, emissão do som pelas pregas vocais, também protege o sistema respiratório durante o ato de deglutição. Essa proteção evita a passagem de partículas sólidas ou líquidas para as vias aéreas inferiores por meio de uma saliência chamada de glote, aquela membranazinha que nós mostramos lá no esquema do sistema respiratório, tá? Por meio de uma lâmina cartilaginosa chamada de epiglote. Então lá na glote tem essa epiglotezinha que fecha as vias aéreas, evitando a passagem e que haja do bolo alimentar. Na hora que a gente está se alimentando, ela se fecha. Então vamos mostrar aqui nesse esqueminha, né? Mais uma vez, eu adoro os esquemas porque facilita a nossa aprendizagem. Então quando, né, você está respirando, né, o ar adentra os seus pulmões, né? O ar vai adentrando seus pulmões e a epiglote está aberta. Então, para que o ar passe. Observa aqui que existe o bolo alimentar pintadinho de verde, tá? E aí, quando você enquanto não engolir, enquanto você está mastigando a comida, não está engolindo, o ar está passando. Quando você passa para a fase da deglutição, que é o ato de engolir o alimento, observa aqui que a epiglote fechou já, impedindo que na hora que o bolo alimentar passe, descendo pela faringe, indo ao esôfago, né, nenhuma partícula sólida adentre o sistema respiratório. Depois que esse bolo alimentar ele passa, né, a epiglote se abre novamente, permitindo a passagem do ar para
a laringe, tá? Então observa aí como a epiglote fica controlando aí a passagem de ar, evitando o que a gente chama de engasgo. Então quando é que eu me engasgo? Quando alguma partícula sólida ou líquida adentra a laringe pelo fato de um mau funcionamento nesse fechamento e abertura da epiglote. Geralmente isso ocorre quando você come rápido. Então uma dica: quando você está comendo muito rápido, geralmente acontece esses processos de engasgo, tá bom? Geralmente. Então vamos lá. Diminuindo novamente as nossas leituras. Então, depois de o ar passar pela laringe, ele chega à traqueia, que é um tubo que tem entre 15 a 20 anéis incompletos de cartilagem, que se estende por parte da parte inferior da laringe até os brônquios, que são o segundo órgão aí dentro do nosso sistema respiratório, nas vias aéreas inferiores. Ao entrar nos pulmões, os brônquios se ramificam e ficam cada vez mais menores. E aí recebem o nome de bronquíolos, tá? Que são ramificações muito pequenas, né, dos brônquios. Os bronquíolos, né, eles terminam em pequenas expansões agrupadas, como cachos de uva, que a gente chama de alvéolos pulmonares, que estão aqui na nossa imagem. Parece um cachinho de uva, onde eles se ramificam. São as últimas ramificações dos bronquíolos. E os alvéolos pulmonares são as estruturas que formam os pulmões, né? As microestruturas que formam os pulmões. Vamos lá então para os pulmões. E lembrando, lá nos alvéolos pulmonares é onde vai acontecer o processo de hematose, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pulmões. Os seres humanos têm 2 pulmões, que são responsáveis pela respiração e estão situados na cavidade torácica. Cada pulmão tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e massa igual a 700 gramas. Entre os 2 pulmões há um espaço chamado de mediastino, né? Lugar no qual se aloja o coração. Então, entre os pulmões existe o mediastino, que é onde a gente encontra o local onde se aloja o coração. Lembrando que tem sempre naquela música, o amigo do lado esquerdo do meu peito, quer dizer, sempre simbolizando o coração, né? Como se ficasse do lado esquerdo. Não, ele fica na mediana, entre os 2 pulmões, né? Aqui na região, com a leve inclinação para a esquerda, tá bom? Então, se você, digamos, porventura algum acidente que perfure esse lado esquerdo seu, não vai atingir diretamente o coração, mas faz você perfurar um dos pulmões, né? Mas porque o coração fica mais na região central, entre os 2 pulmões, né, no mediastino, com a leve inclinação para a esquerda, tá? Vamos lá. Os pulmões são revestidos por uma membrana dupla, chamada de pleura. A pleura é uma membrana que protege aí os pulmões, que internamente apresenta, no caso, pulmões apresenta milhões de alvéolos. Cada alvéolo é formado por uma fina camada de tecido epitelial, tecido epitelial de revestimento, rodeado por capilares sanguíneos, o que facilita as trocas gasosas. Então você tem o alvéolo pulmonar, que são as microestruturas que formam os pulmões, rodeadas de capilares sanguíneos, que são microvasos derivados das vênulas e das arteríolas, tá bom? A delicadeza e a permeabilidade dos alvéolos pulmonares possibilitam as trocas gasosas da respiração, fenômeno chamado de hematose. O que é a hematose? As trocas gasosas que acontecem nos pulmões. Então nós temos aqui no processo de hematose, quando o ar chega nos alvéolos pulmonares, vai ocorrer por meio de difusão a troca a entrada do oxigênio nos capilares que vão do sangue que chega a ele, que é um sangue venoso. Ele vai receber o oxigênio e o gás carbônico vai entrar no alvéolo e o oxigênio vai entrar nos capilares, tornando esse sangue que chega como venoso, observem aqui,
o sangue ele chega como venoso, né? E sai como sangue arterial, daí a coloraçãozinha vermelhinha. E essas trocas entre oxigênio e gás carbônico que acontecem nos pulmões é chamada de hematose, tá bom? Mais um textozinho aqui com algumas questões, creio eu, que vocês irão responder logo em seguida uma atividade, tá bom? Vamos para a última parte, que é a fisiologia. Então, nós vimos na parte da anatomia quais são as estruturas que formam o nosso sistema respiratório. E vamos agora para a fisiologia da respiração. Como acontece essa respiração, tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos que a hematose, né, acontece lá nos pulmões, de preferência nos alvéolos pulmonares, tá bom? Então, vamos lá. As trocas gasosas ou hematose acontecem por diferenças com a concentração dos gases envolvidos no processo respiratório. Lembrando que são dois gases, o oxigênio e o gás carbônico. Então, diferenças na concentração desses dois gases é que vão facilitar a hematose acontecer. O processo em que ocorre essa passagem de moléculas através da membrana de um meio para o outro é chamado de difusão. Essa difusão sempre acontece de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado daquela substância. Daí a diferença de concentração. Eu sempre gosto de utilizar um exemplozinho de tanques com água, né? Para mostrar mais e o menos de concentração, tá bom? Vamos lá. Então imagina um tanque com muita água e um tanque que não está com muita água. E os dois tanques estão conectados. Um está totalmente cheio, o outro está totalmente quase vazio. E eles estão conectados por um cano que está unindo os dois. Digamos que eu vou chamar o tanque A, o tanque cheio de tanque A, e o tanque quase vazio de tanque B. Qual o sentido da água? Ela vai sair do mais cheio por esse cano que eles estão unidos para o mais vazio, ou do mais vazio para o mais cheio? Pensa aí. Ouvir pensamentos. Isso. Vai sempre do que está mais cheio para o que está mais vazio, até que aconteça o equilíbrio e os dois tenham a mesma quantidade de água. Só que o equilíbrio em seres vivos ele não não facilita a sobrevivência, porque essa diferença de concentração é que faz com que continue acontecendo a hematose, continue acontecendo diversos processos biológicos dentro dos seres vivos. Então vamos lá, que está relacionado ao transporte por membranas. Então, nas trocas gasosas, na hematose acontece da mesma forma, tá bom? Vamos ver aqui. Então dá para a gente perceber que tá aqui, o capilar está passando aqui próximo do alvéolo, o oxigênio está entrando no capilar e saindo do alvéolo pulmonar, do pulmão, e entrando no capilar. E o gás carbônico está saindo do capilar, do vaso sanguíneo, e entrando no alvéolo para ser eliminado por meio da respiração. Por que isso acontece? Porque dentro da artéria eu tenho mais gás carbônico do que dentro do alvéolo, que tem menos. Então lembra, é sempre do maior para o menor. Então o gás carbônico termina entrando no alvéolo. Acontece o inverso com o oxigênio. Como esse vaso está passando aqui e o oxigênio ele está entrando nesse vaso, isso indica que ele está em maior concentração aonde? No alvéolo, tem mais no alvéolo e tem menos no capilar. Daí lembrando sempre, é do mais para o menos de concentração, tá bom? Aí ele está saindo do alvéolo. E esse processo de entrada e saída desses gases é o que eu chamo de hematose. Então vamos lá. O sangue venoso, e esse processo aqui nós chamamos de difusão, tá bom? Que é a passagem de moléculas através de uma membrana de um meio para o outro. O sangue venoso carbônico é liberado pelos tecidos através da respiração celular e chega aos capilares impulsionados pelos batimentos cardíacos. Ali, né, o CO2 presente em concentrações maiores que no ar inspirado passa para o interior do alvéolo,
Aí foi o que a gente explicou ainda agora, tá? E o oxigênio em concentrações no ar inspirado, em maior concentração no ar inspirado, passa para o sangue, que agora, rico em O2, é levado ao coração, sendo bombeado para diversas partes do corpo. Essa segunda parte é o que acontece lá na grande circulação que nós vimos no sistema cardiovascular. Existe a pequena e a grande circulação. A pequena circulação leva sangue do lado direito do coração para os pulmões para que a hematose, que nós estamos explicando agora, aconteça. Depois que esse sangue venoso é transformado em sangue arterial rico em oxigênio, ele retorna para o coração para ser bombeado para as diversas partes do nosso corpo. Em um processo semelhante, o sangue arterial rico em O2 chega aos tecidos. Olha a hematose acontecendo lá nos tecidos. Chega aos tecidos, o oxigênio passa para o tecido por difusão e o sangue recebe o CO2. De volta aos pulmões, o sangue venoso é oxigenado, ou seja, libera CO2, absorve O2 e o processo recomeça de novo. Então, esse sangue rico em gás oxigênio, quando chega nos tecidos, acontece o inverso. O que é que está acontecendo nos tecidos? Respiração celular. A respiração celular produz o quê? Água, gás carbônico e energia para a célula funcionar. E esse gás carbônico fica próximo aqui dentro das células. Então, a concentração aqui nos tecidos vai ser maior do que no capilar, que está vindo muito oxigênio. Então, tem pouco gás carbônico. Então, do maior para o menor, e o que é que acontece? O gás carbônico entra no capilar. O inverso acontece com o O2. O O2 está chegando com grande concentração, porque acabou de acontecer a hematose lá nos pulmões e os ventrículos do coração, do lado direito do coração, estão bombeando, né, esse sangue para todas as células. Então, tem grande concentração de oxigênio aqui, né, trazido pelas hemácias. Enquanto aqui, que tem muito gás carbônico, vai ter pouco oxigênio disponível. Então, ó, do maior para o menor. E aí o oxigênio entra nos tecidos, tá bom? E aí esse sangue que chegou aqui arterial se transforma em sangue venoso, é trazido pela veia cava para o lado direito do coração, onde vai acontecer todo o processo novamente, tá? Então, você observou que todo esse trajeto que o ar faz, desde a sua entrada nas fossas nasais até os alvéolos, Mas o que faz o ar entrar e sair dos pulmões? O que é que faz, né? A gente viu todo esse processo de transformação, de entrada, de processo de transformação desse sangue arterial, venoso em arterial, arterial em venoso. Mas o que é que faz o ar entrar e sair dentro do pulmão? Agora que a gente vai para uma parte bem interessante e que a gente vai deixar mais claro na segunda parte da nossa música. Na segunda parte, que eu só apresentei a primeira parte. Sou homem cheio de surpresas, né? Professor surpresa. Então, ó, foca nas próximas aulas que vai ter complemento da música. Então, movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios dependem da ação dos músculos. Lembra lá do diafragma que nós estávamos relacionando. Então, não só o diafragma, como também os músculos intercostais que são localizados entre as costelas. Então, entre as nossas costelas tem uma musculatura, né, um músculo que são chamados de músculos intercostais. E também da diferença de pressão interna do pulmão e a pressão atmosférica. Agora a gente vai entender os movimentos respiratórios. A inspiração é a entrada do ar nos pulmões, que ocorre pela contração do diafragma. Ó, inspiração, contração do diafragma e dos músculos intercostais, que também se contraem. O diafragma se contrai e baixa. E abaixa. Ele contrai e abaixa. As costelas elevam-se, promovendo o aumento da caixa torácica. Lembra que isso você sente até isso. E gera diminuição da pressão interna em relação à externa. Então, a pressão interna fica maior. Pressão interna fica maior em relação à pressão externa, que fica menor, forçando o ar a entrar nos pulmões. Aí o ar entra nos nossos pulmões, por quê? Porque a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então a força
isso força o ar a entrar dentro do pulmão. Deixa eu apagar bem aqui que teve a pressão interna diminui. Desculpa, eu botei um maisinho. Deixa eu recapitular aqui. Então a pressão interna diminui em relação à pressão externa que é maior. Então lembra do maior para o menor e o ar entra nos pulmões. Tá quase fugindo a regra que eu mesmo criei para vocês aqui, do maior para o menor. Então, com o aumento, diafragma baixa, músculos intercostais se contrai, a expansão da caixa torácica, aumento da caixa torácica, diminui a pressão e a pressão externa maior força a entrada do ar dentro dos pulmões. Vamos ver agora o inverso? Na expiração. Na expiração, o que é a expiração? A saída do ar dos pulmões. Isso, o que é que acontece? Né? Ocorre o relaxamento da musculatura do diafragma, ele vai relaxar, então ele não vai ficar mais baixo, ele vai subir. Então o diafragma se eleva, as costelas se abaixam, e isso faz com que diminua o volume da caixa torácica, aumentando assim, aumentando a pressão interna. Então a pressão interna vai estar maior e a pressão externa vai estar menor. E isso força o ar a sair dos pulmões, porque é sempre do maior para o menor. Essa pressão vai ser maior dentro do pulmão e vai expulsar o ar de dentro dos pulmões, por conta de todos esses processos aí que aconteceram. Então, na inspiração, diafragma baixa, músculos intercostais se contraem, a expansão da caixa torácica, diminuição da pressão interna em relação à externa, a pressão fora do corpo, e o ar entra nos pulmões. Quando você expira, diafragma volta à posição normal, né? Ele se relaxa. Há relaxamento dos músculos intercostais, a caixa torácica volta ao seu tamanho normal, ocasionando a diminuição da pressão interna e a saída do ar de dentro dos pulmões. Então essa é a fisiologia da nossa respiração, e isso encerra a nossa aula de hoje, ficando essa atividade da página 283 para vocês realizarem, mais algumas atividades que tem de leituras de textos extras que tem durante esse capítulo, tá bom? Então, tenham uma boa semana, aproveitem essa aula, realizem essas atividades e daqui a pouco nós retornamos com a segunda parte da música, né? Com a continuação desse sistema respiratório. E não se esqueçam, foquem nos estudos e até a nossa próxima videoaula com mais sistema respiratório, tá bom? Venha, pode entrar, traz mais oxigênio, vai CO2 com você. Venha, pode chegar, traz mais oxigênio, vai CO2 com você. Respirou, 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 respirou. É tão maravilhoso inspirar, é tão maravilhoso expirar. Tchau, galerinha do sétimo ano. Até o nosso próximo encontro. Beijo.